Nossa história começa no antigo reino da Pérsia, onde os judeus viviam como exilados sob o domínio do rei Xerxes. Entre eles, havia uma mulher jovem e bonita chamada Ester, que subiria a uma posição de grande influência e salvaria corajosamente seu povo da destruição. Na cidadela de Susa, o rei Xerxes realizou um grande banquete de 180 dias, mostrando a riqueza e o esplendor do seu reino. No final disso, ele organizou uma festa de 7 dias para todas as pessoas. No 7º dia, o rei Xerxes, embriagado, ordenou que a rainha se apresentasse para mostrar sua beleza, mas ela recusou, irritando o rei. Seguindo o conselho de seus conselheiros, Xerxes depositou Vashti, privando-a do título de rainha. Para encontrar uma nova rainha, uma procura foi realizada em todo o império para encontrar as virgens mais bonitas. Eles foram levados ao harém do rei sob os cuidados de Hagai, o eunuco do rei que respondeu às mulheres. Entre estas mulheres estava Ester, também conhecido como Hadassa, órfão criado por seu primo Mordoquai. Mordoxai instruiu Ester a não revelar sua nacionalidade e origem familiar. Após um ano de tratamento de beleza, cada jovem iria ao rei Xerxes. Quando chegou a vez de Ester, ela ganhou o favor de todos os que a viram, incluindo o rei. Xerxes ficou tão atraído com a beleza e graça de Ester que ele colocou a coroa real em sua cabeça e fez dela rainha em vez de Vashti. Ester manteve sua identidade judeu em segredo, como Mordoxai tinha aconselhado. Enquanto isso, Mordoquai, sentado na porta do rei, ouviu uma conspiração para assassinar o rei Xerxes. 2 dos oficiais do rei, Granditana e Teresh, conspiraram para matar o rei. Mordoquai contou à rainha Ester sobre a conspiração e ela relatou o rei, dando crédito a Mordoquai. O assunto foi investigado e foi constatado verdade, e os 2 funcionários foram enforcados. Isso foi registrado no livro dos Anais. Na presença do rei, um agagita chamado Haman foi elevado pelo rei Xerxes para a mais alta posição de autoridade acima de todos os outros nobres. Todos os oficiais reais na porta do rei se ajoelharam e honraram Haman, como o rei havia ordenado, mas Mordoxai recusou-se a se curvar ou a lhe honrar. Haman estava cheio de raiva e procurou destruir não só Mordoquai, mas todo o povo de Mordoquai, os judeus em todo o reino de Xerxes. Para determinar o dia mais favorável para implementar seu plano, Haman lançou um lote em hebraico chamado Per, que caiu no 13º dia do 12º mês, no mês de Ada. Haman foi ao rei Xerxes e disse: há um povo disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino, que se manteve separado. Os seus costumes são diferentes dos de todos os outros povos e não obedece às leis do rei. Não é do melhor interesse do rei tolerá-los. Se o rei preferir, seja emitido um decreto para se livrar deles, e eu colocarei 10.000 talentos de prata no tesouro real. O rei pegou o anel do carimbo do dedo e o deu a Haman para selar o decreto. O decreto foi enviado por correios para todas as províncias do rei, com a ordem de matar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, num único dia, o 17º dia do 12º mês, e saquear os seus bens. A cidade de Susa ficou confusa, mas o rei e Haman sentaram para beber. Quando Mordoxai soube do decreto, rasgou suas roupas, vestiu saco e cinzas, e entrou na cidade, chorando em voz alta e amargura. Em todas as províncias para as quais veio o decreto do rei, havia grande luto entre os judeus, jejum, choro,
e lamentação. As empregadas e eunucos de Ester vieram e lhe contaram sobre Mordoqueu. Ela enviou roupas para ele vestir, mas ele não aceitou. Então Ester convocou Hata, um eunuco do rei designado para atender a ela, e ordenou-lhe que descobria o que estava preocupado com Mordoxai e por quê. Mordoxai lhe contou tudo, incluindo o dinheiro que Hamã prometeu pagar no tesouro real pela destruição dos judeus. Ele também deu a ele uma cópia do decreto para que eles fossem aniquilados para mostrar a Ester, e pediu-a que entrasse na presença do rei, implorasse misericórdia e implorasse por seu povo. Hatak voltou e relatou a Ester o que Mordoxai tinha dito. Então ela lhe instruiu para dizer a Mordoquai que todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que, para qualquer homem ou mulher que se aproximasse do rei na corte interna sem ser convocado, o rei tem apenas uma lei: que eles sejam matados a menos que o rei estenda a eles o cetro de ouro. Quando as palavras de Ester foram relatadas a Mordoxai, ele enviou esta resposta de volta. Não penses que, porque estás na casa do rei, só vós de todos os judeus escapareis. Porque se permanecereis em silêncio, do outro lugar surgirão alívio e libertação para os judeus, mas vós e a família de teu pai perecereis. Saiba que você pode ter chegado ao seu cargo por um tempo como este. Então Ester enviou esta resposta a Mordoxai. Vá reunir todos os judeus que estão em Sousa e jejuam para mim. Não coma nem beba por 3 dias e 3 noites. Eu e meus atendentes jejuaremos como você. Quando isso for feito, vou ao rei, embora seja contra a lei. Se eu perecerei, eu perecerei. No terceiro dia, Ester vestiu uma roupa real e ficou na corte interna do palácio, em frente ao salão do rei. Quando o rei Xerxes a viu, ele ficou satisfeito e estendeu o seu cetro de ouro, salvando a vida dela. O que aconteceu, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Até metade do reino lhe será dado. Ester convidou o rei e Haman para um banquete que ela preparou. Durante o banquete, o rei perguntou a Ester o que ela deseja. Ester convidou o rei e Haman para outro banquete no dia seguinte, onde ela revelaria sua petição. Haman saiu feliz e de alma, mas quando viu Mordoxai na porta do rei e observou que não se levantou nem mostrou medo na sua presença, ficou cheio de raiva. No entanto, Haman se retirou e voltou para casa. Chamando seus amigos e sua esposa Zaresh, Haman se gabou deles de sua vasta riqueza, de seus muitos filhos e de todas as maneiras que o rei o honrou. Haman acrescentou que não é tudo. Eu sou a única pessoa que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela deu. Mas tudo isto não me dá satisfação, desde que eu veja aquele judeu Mordoxai sentado na porta do rei. A sua esposa, Zarish, e todos os seus amigos lhe disseram: ponha um poste atingindo 50 covados e peça ao rei que o espalhe Mordoxai. Então vá ao banquete com o rei e aproveite. Essa sugestão fez Haman feliz e ele preparou o poste. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, então ordenou que o livro das crônicas fosse trazido e lhe lido. Foi encontrado que Mordoxai tinha exposto a conspiração de Bigtana e Teresh contra o rei Xerxes. Que honra Mordoxai recebeu por isso? O rei perguntou. Não foi feito nada por ele, responderam seus acompanhantes. Na manhã seguinte, Haman entrou no tribunal para solicitar a execução de Mordoxai. Antes de Haman poder falar, o rei perguntou o que deveria ser feito para o homem que o rei gosta de honrar. Supondo que o rei se referia a ele,
Haman sugeriu uma roupas reais que o rei tinha usado, um cavalo que o rei montou, com um polo real. Deixe a manta e o cavalo ser confiados à princesa mais nobre do rei. Vestiram o homem que o rei gosta de honrar e o levarem a cavalo pelas ruas da cidade, proclamando que é isso que se fez para o homem que o rei gosta de honrar. O rei ordenou ao Haman que honrasse Mordecai dessa maneira para o seu horror. Depois de marchar Mordecai, Haman correu para casa com tristeza, mas foi convocado para o segundo banquete de Ester. Durante o banquete, o rei Xerxes perguntou novamente a Ester. A rainha Ester respondeu: Se eu encontrei favor contigo, vossa majestade, e se vos agradar, concede-me a minha vida. Esta é a minha petição, poupem meu povo. Este é o meu pedido para que eu e o meu povo sejam vendidos para ser destruídos, mortos e aniquilados. Quem é ele? Perguntou o rei Xerxes. Onde ele está? Ester disse: Um adversário, um inimigo, este Haman mútuo. Haman ficou assustado diante do rei e da rainha. O rei se levantou com raiva e saiu para o jardim do palácio. Haman ficou para trás para implorar a rainha Ester por sua vida. Quando o rei voltou, Haman caiu no sofá onde Ester estava inclinado. O rei exclamou: Ele vai até machucar a rainha enquanto ela está comigo na casa. Assim que a palavra saiu da boca do rei, eles cobriram o rosto de Haman. Então Harbona, um dos eunucos, disse que um poste de 50 côvados estava ao lado da casa de Haman. Ele o montou para Mordecai. O rei disse que o levasse para lá. Então eles levaram Haman ao poste que ele montou para Mordecai. Depois disso, a fúria do rei diminuiu. No mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester a propriedade de Haman, e Mordecai veio à presença do rei, porque Ester tinha dito como ele estava relacionado com ela. O rei tirou o anel de carimbado que tinha recuperado de Haman e o apresentou a Mordóquio. Ester o nomeou para administrar a propriedade de Haman. Ester implorou novamente ao rei, caindo aos seus pés e chorando. Ela pediu ao rei para acabar com o plano maligno de Haman. Então o rei estendeu o cetro de ouro a Ester, e ela ficou diante dele. Se isso agradar o rei, ela disse, e se me considerar com favor, seja escrita uma ordem sobre a decisão dos despachos que Haman planejou e escreveu para destruir os judeus em todas as províncias do rei. Como posso suportar ver o desastre cair sobre o meu povo? O rei Xerxes respondeu, porque Haman atacou os judeus, eu dei a sua propriedade a Ester. Agora escreva outro decreto em nome do rei, em nome dos judeus, como vos parece melhor, e sela-o com o anel do carimbo do rei, porque nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado imediatamente. Os secretários reais foram convocados. Eles enviaram todas as ordens de Mordecai aos judeus e aos nobres das 127 províncias. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou os expedimentos com o anel do carimbo do rei e enviou-os por correios montados. O decreto do rei concedeu aos judeus o direito de se reunir e proteger-se, para destruir qualquer força armada que possa atacá-los. O dia designado para os judeus fazer isso foi o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Os mensageiros saíram, impulsionados pela ordem do rei, e o decreto foi emitido na cidadela de Susa. Quando Mordecai deixou a presença do rei, ele estava vestindo roupas reais de azul e branco, uma grande coroa de ouro e uma manta roxa. E a cidade de Susa realizou uma celebração alegre. Para os judeus, este é um período de felicidade, alegria, júbilo e honra. No 13º dia do 12º mês, o decreto deveria ser implementado. Neste dia,
Os inimigos dos judeus esperavam superá-los, mas as mesas foram viradas e os judeus obtiveram a vantagem. Os judeus se reuniram nas suas cidades e atacaram aqueles que procuravam destruí-las. Ninguém poderia se oponer-lhes, porque o temor dos judeus tinha tomado todo o povo. Na cidadela de Susa, os judeus mataram 500 homens. Mataram também os 10 filhos de Amã, mas não colocaram as mãos sobre o saqueio. O número dos mortos na cidadela de Susa foi relatado ao rei. No mesmo dia, disse o rei à rainha Ester: os judeus mataram 500 homens e os 10 filhos de Haman na cidadela de Susa. O que eles fizeram nas províncias do rei? Qual é a sua petição? Isso te darei, respondeu Ester. Dê aos judeus e Susa permissão para que amanhã também executem o decreto deste dia e que os 10 filhos de Haman sejam colocados em patas como seu pai. Então o rei ordenou que isso fosse feito. Enquanto isso, os judeus nas províncias do rei se reuniram para se proteger e obteram alívio dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não colocaram as mãos no saqueio. Isso aconteceu no 13º dia de Ada, e no 14º descansaram e fizeram este dia de festa e alegria. Mordoxai registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus em todas as províncias do rei Xerxes, para que eles celebrassem anualmente os 14 e 15 dias do mês de Ada, como a época em que os judeus obtiveram alívio de seus inimigos. Ele escreveu-lhes para que observassem os dias como dias de festa e alegria, e para que deem presentes de comida uns aos outros e presentes aos pobres. Os judeus concordaram em continuar a celebração. Eles começaram a fazer o que Mordoquai lhes escreveu. Portanto, hoje é chamado de Purim. A partir da palavra, os judeus assumiram a responsabilidade de estabelecer o costume de que eles e seus descendentes devem, sem falha, observar esses 2 dias a cada ano. Estes dias de Purim nunca devem deixar de ser celebrados pelos judeus. Nem a memória deve morrer entre os seus descendentes. O rei Xerxes impôs tributos em todo o império. Todos os seus atos de poder, juntamente com um relato completo da grandeza de Mardoqueu, estão escritos nos anais dos reis da Mídia e da Pérsia. Mordoquai, o judeu, era segundo em nível para o rei Xerxes, eminente entre os judeus, e considerado em alta estima por seus companheiros judeus, porque trabalhou para o bem do seu povo e falou para o bem-estar de todos os judeus. A história de Ester é um poderoso lembrete de coragem e fé. Sua bravura e sabedoria diante de grandes perigos salvou seu povo e deixou um legado duradouro de esperança e libertação. Através da história dela, aprendemos a importância de defender o que é certo, mesmo quando isso significa arriscar nossas vidas, e o incrível impacto da coragem de uma pessoa no mundo. Você quer que seus filhos e outras famílias ao redor do mundo aprendam a Bíblia através de filmes de animação? Aqui está a sua chance de ajudar a fazer isso acontecer. Nossa visão é criar filmes bíblicos completos que contem todas as histórias que levam a Jesus, algo que a mídia convencional como Disney nunca faria. Todo o nosso conteúdo é gratuito e disponível no YouTube.